Quais são os passos que eu tenho que dar para realizar a minha reforma íntima? Você já ouviu falar de reforma íntima? Olá, eu sou Eliane Linhares e hoje eu trago a segunda parte do nosso tema Reforma Íntima. Para que a gente consiga fazer a nossa reforma íntima, em primeiro lugar, nós temos que mergulhar dentro do nosso ser. Como assim, Eliane? Exatamente, nós precisamos mergulhar, né? Dentro dos nossos sentimentos, das nossas emoções, analisar cuidadosamente os sentimentos que nós carregamos dentro de nós. Cada situação que nós vivenciamos desperta em nós diversos sentimentos. Situações de medo vão despertar determinados sentimentos. Situações de violência vão vão aflorar em nós determinados sentimentos. Então, nós temos que separar um exercício, digamos assim, interessante, é separar uma ocasião do nosso dia e pararmos para analisar. E nós vamos analisar baseados em 4 fatores, digamos assim, né? O primeiro é a intenção. O segundo, nós vamos procurar dar nome a esses sentimentos. O terceiro é admitir o que sentimos. E o quarto é analisar as próprias reações. Então vamos pegar primeiro as intenções, né? Eu vou pegar determinada situação que ocorreu comigo e vou analisar a intenção. Eu tive má intenção ou eu tive boa intenção, né? Quando eu falei determinada coisa para uma pessoa, né? Eu tive a intenção de magoá-la, feri-la ou não tive? Ou eu tive a intenção de beneficiar essa pessoa ou não tive? Porque às vezes a gente vai dar um conselho e dependendo da vibração da pessoa, do nível vibracional da pessoa, esses conselhos são mal interpretados. Mesmo que os mesmos sejam baseados nos ensinamentos de Jesus, né? Porque a pessoa, na verdade, ela não está pronta ainda para receber aquele tipo de informação. Então, analisar os nossos sentimentos em relação ao que foi dito ou que foi recebido é importante, né? E principalmente no que a gente sente da pessoa e principalmente o que a gente fala também, né? Qual foi a intenção que eu usei aquela palavra, né? Dar nome aos sentimentos. Aconteceu uma situação, vamos supor que eu fui assaltada, né? Que sentimentos que eu tenho em relação a isso? Eu senti medo, né? É o nome que eu posso dar. Me senti insegura, me senti desamparada. Então, assim, ó, dar nome a esses sentimentos é importante para a gente conseguir avaliar, né? Dimensionar, digamos assim, que sentimento que eu trago dentro do meu interior, né? Ok, se eu sentir medo, eu tenho que admitir que eu senti medo. Eu não posso fazer de conta que eu não tive medo, que eu não me senti segura, né? Então, assim, ó, a aceitação do medo e de todos esses outros sentimentos é muito importante para a nossa reforma íntima, né? E, em quarto lugar, é analisar as próprias reações, né? E a gente deve se perguntar qual o sentimento que me impulsionou nessa ou naquela situação. Vamos supor, eu senti medo durante um assalto. Que sentimento me impulsionou ter o medo, né? Que sentimento que eu trago ali que me fez ficar insegura, né? Foi um sentimento de raiva, de ódio, de tristeza. E às vezes é importante também a gente conseguir separar o que é sentimento e o que é emoção.
Vamos ver um pouquinho de cada um? Então, o sentimento. Qual é a diferença entre emoção e sentimento? Emoção é a reação, enquanto que sentimento é a construção. Emoção é uma reação imediata a um estímulo. É algo que mexe com você e que não envolve pensamento, né? A emoção parece algo do instinto, né? Tu não para pensar, para decidir se eu faço ou não faço aquilo. É algo que surge simplesmente. Já o sentimento envolve um alto grau de componente cognitivo, de percepção e avaliação de algo, né? Então eu sinto, quando eu estou sentindo medo, eu já fiz rapidamente uma avaliação. Existe alguém que está armado, que coloca a minha vida em risco. Então, esse sentimento que aflora de medo é um sentimento, né? Porque eu consegui rapidamente fazer uma avaliação do que está me causando esse medo, né? Então, voltando para nossa página, então analisar as nossas reações, né? Eu tive uma emoção ou eu tive um sentimento? Isso é importante. Então, nesse mergulho interior que nós fazemos, nós conseguimos identificar todos esses sentimentos e emoções que nos impulsionam, né? E identificar é importante, porque quando a gente identifica, a gente consegue controlar também, né? E muitas vezes os nossos sentimentos e tanto as nossas emoções devem ser controladas, né? Porque senão podem levar a situações constrangedoras, situações de desequilíbrio, situações de discórdia, porque nós simplesmente não avaliamos com discernimento o que está me impactando tanto, né, em diversas situações. Então, no momento que a gente consegue dar nome ao sentimento, perceber a minha intenção, admitir o que eu sinto e analisar as minhas reações, né? Pode ser que eu descubra algo que não seja tão bom, né? E aí sim, se não é bom, se está fazendo eu sofrer, eu preciso reformar. Eu preciso dar um novo sentido positivo para tudo isso que está acontecendo comigo, não é? E aí o que acontece? É importante a nossa autoaceitação. Me dá conta que eu tenho determinados é, defeitos, que eu fiz coisas erradas, vou continuar fazendo porque eu sou ser humano, né? Eu não sou perfeita, nem eu e nem você é perfeito. Então nós vamos continuar errando, mas com o intuito de cada dia melhorar mais, né? Então, no momento que a gente aceita essas nossas falhas, digamos assim, fica mais fácil nós conseguirmos reverter esse processo, né? Porque a gente, quando tem coragem de olhar para si, né, e se reconhecer e analisar e admitir as nossas limitações, nós conseguimos dar o primeiro passo para a nossa reforma íntima. Vamos dar um exemplo. Se eu sou alcoólatra e eu não admito que eu sou alcoólatra, não, eu só bebo, mas não bebo muito, não é? Eu tô sempre bem, apesar de ter o vício, né? Então, se a pessoa que não reconhece que tem um vício, ela não vai ser capaz de fazer uma reforma. Ela não vai ser capaz de reconhecer os sentimentos que levam ao vício,
né? E aí fica mais difícil esse processo de transformação. Então, a gente seguindo esses passos vai se tornar mais proveitoso. Fácil não é, né? Não é para ninguém. Mente quem diz que é fácil, porque não é, né? Mas a gente vai se encher de coragem, vai ter forças para persistir na caminhada e vai se comprometer mais, inclusive, consigo, né? Porque quando a gente olha o resultado das nossas imperfeições, muitos não ficam satisfeitos, né? E veem que realmente é o momento de mudar, de fazer essa reforma, né? Bom, eu me aceitei, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me auto-perdoar. Perdoar a mim pelas minhas falhas, né? Mas também reconhecer da força que hoje eu estou para fazer a mudança necessária para me tornar uma pessoa melhor e para compartilhar e transbordar o que eu tenho de bom com as outras pessoas, né? É fácil não, vai exigir esforço próprio, muito esforço, porque a gente vai cair, nós vamos levantar, vamos reiniciar, recomeçar, né? De várias vezes. Nós vamos achar dentro de nós recursos para que essa reforma íntima aconteça. Nós vamos ter que ter uma disciplina em relação aos nossos pensamentos, em relação aos nossos sentimentos, em relação ao uso do nosso vocabulário, da nossa língua, né? Provavelmente nós vamos ter que renunciar a algumas coisas, né? Dependendo do que eu vou ter que consertar, mudar, reformar, eu vou ter que renunciar. Porque se eu quero, por exemplo, parar de beber, eu não posso mais frequentar lugares onde tenham bebidas alcoólicas. Se eu uso drogas, eu vou ter que renunciar à droga e eu não posso mais conviver com pessoas em locais que a droga circula, né? Vamos ter que mudar alguns hábitos, com certeza, né? Vamos supor que eu sou uma pessoa muito medrosa. Eu não posso ficar assistindo programas que vão aumentar cada vez mais o meu medo, né? Reportagens, programas de violência, de assassinato, de crise econômica, de guerra. Isso só vai fazer com que esses meus sentimentos aumentem e torne o processo de mudança muito mais demorado e difícil, né? Nós vamos ter que ter vigilância, muita vigilância com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, né? Vamos ter que fazer uma mudança, digamos assim, uma higiene dos nossos pensamentos. Separa, isso serve, isso não serve. Isso é primordial para que a gente tenha sucesso nesse empreendimento chamado Reforma Íntima. E a oração. A oração é uma das ferramentas mais poderosas para que nós consigamos persistir nessa caminhada, né? Eu vou fazer um outro vídeo falando de algumas ferramentas, por exemplo, que o Centro Espírita oferece para quem quer fazer uma reforma íntima e ter muito êxito, né? Que quer realmente mudar de vida. Porque a reforma íntima nada mais é do que mudança de vida, né? Em vários sentidos, em vários sentidos. Eu, como facilitadora, já tive muitos depoimentos de alunos dizendo o quanto foi importante conhecer as leis divinas para começar o caminho da reforma íntima, né? Então, assim, eu vou trazer no próximo vídeo algumas ferramentas
e explicar cada uma delas, né? Como, por exemplo, a oração, a água fluida, preces e radiações, leituras edificantes, palestras e o estudo da doutrina espírita. Não só da doutrina espírita, né? Mas aquelas pessoas que não estão vinculadas ao espiritismo também podem fazer a reforma íntima. Isso é uma excelente notícia, né? Também podem fazer. Por quê? Porque a reforma independe de religião, né? É um convite de Jesus para que nós nos tornemos melhores a cada dia. E conhecer as leis divinas é muito importante. Eu acho até que vou fazer uns vídeos sobre as leis divinas, né? São várias leis que vale muito a pena nós estudarmos também. Conta pra mim, você quer que eu faça vídeos sobre as leis divinas? Se você gostou do conteúdo, eu peço para que tu dê um joinha, que tu curta, que tu compartilhe, porque quanto mais interação com o conteúdo, mais curtidas, mais compartilhamentos, comentários, mais o YouTube vai entender que esse conteúdo é legal, é importante e mais pessoas vão alcançar, mais pessoas serão alcançadas com esse vídeo. Tá bom? Um beijo no coração e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.